por exemplo, abaixo da taxa natural de desemprego, essa taxa natural de desemprego é dada pela escolha dos trabalhadores em trabalhar ou ficar em casa de acordo com a taxa de salário real. Eu posso trabalhar mais ou trabalhar menos, dependendo da taxa de salário real. A taxa de salário real é a taxa, é o salário, é a cesta de bens que eu consigo comprar com o meu salário, né? Então, dado a cesta de bens que eu consigo comprar com o salário, com uma hora de trabalho minha, eu vou trabalhar mais ou trabalhar menos. Então, isso é que vai dar a taxa de juros, a taxa de desemprego natural. A taxa de desemprego corrente pode estar acima ou abaixo dessa taxa de juros, da taxa de desemprego natural. Se a taxa de desemprego estiver abaixo da natural, então significa que muita gente está trabalhando, ou mais gente está trabalhando, portanto, os salários reais tendem a subir. Quando a taxa de desemprego está acima da taxa de desemprego natural, a tendência é que os salários reais tendem a cair. Tá? Então, dada essa estrutura de raciocínio, então, o comportamento dos trabalhadores vai depender do nível de salário real. Eles trabalhar mais ou menos de acordo com o quanto que eu vou ganhar de salário real, não salário nominal. Então, o Friedman então, vai dizer, então como é que o Banco Central poderia determinar uma taxa de desemprego, se ele quisesse, abaixo da taxa natural. A taxa natural é dada não por fatores monetários, tá? É dado por fatores reais, de escolha dos trabalhadores. Então, se os trabalhadores, a tendência é trabalhar aqui nessa taxa natural de desemprego, como é que o Banco Central poderia determinar uma taxa diferente dessa natural? Bom, o Banco Central poderia fazer isso aumentando a quantidade de moeda, justamente. Ele vai aumentar a quantidade de moeda para ver se, ao reduzir a taxa de juros, ele gera maior demanda e, portanto, maior nível de emprego e renda. Bom, o processo é o mesmo. Então, eu estou num certo nível de desemprego, o Banco Central quer baixar o nível de desemprego do seu padrão natural para um nível de mercado mais baixo. Ele aumenta a quantidade de moeda, a demanda aumenta inicialmente, assim como na taxa de juros. A demanda aumenta, a taxa de juros cai, o investimento aumenta, a demanda, portanto, aumenta, as rendas aumentam, então o consumo também vai aumentar, e mais mão de obra vai ter que ser demandada. Bom, mas agora vem o passo seguinte, porque até aqui apareceria uma apresentação estilo keynesiano. Caiu a taxa de juros, aumentou a demanda, investimento, aumentou a renda, aumentou o consumo, o nível de emprego aumenta. Então, o Banco Central teria tido sucesso, aumentou o nível de emprego simplesmente através da política monetária. Mas acontece que o Friedman vai argumentar que não, nós temos que ver os efeitos cumulativos ou posteriores desse aumento de demanda. O que acontece depois de ter aumentado a demanda? Bom, o Friedman vai dizer, bom, inicialmente, o que acontece? Os trabalhadores, eles vão aceitar, os empregadores vão pagar um salário um pouco mais alto para os seus trabalhadores, né, para os trabalhadores, para eles irem trabalhar mais, né, nas suas empresas. Então, e o Friedman passa parte desse ponto, né, do plano de emprego, se eu tenho gente empregada em outras empresas já, se as pessoas já estão em pleno emprego, já estão trabalhando o máximo que elas gostariam de trabalhar, dado o salário real, o empregador vai ter que aumentar o salário para trazer essas pessoas para trabalharem a mais para elas, ou aumentar, pagar horas extras para os seus trabalhadores, enfim. Então, o trabalhador vai ver aquele aumento
salarial, né, da taxa de salário nominal, e vai, opa, dados os preços que eu estou vendo agora, os preços correntes, eu estou tendo um aumento de salário real, porque os trabalhadores estão vendo o quanto que eles pagam no mercado agora. Então, neste momento, os preços ainda não aumentaram. Então, dado que os capitalistas, os empregadores estão aumentando o salário por hora, ou aumentando, né, o valor da força de trabalho, os trabalhadores aumentam a oferta de emprego, né, de trabalho, não de emprego, de trabalho. E os empregadores demandam mais trabalho. Só que, num segundo momento, esse aumento dos salários vai se mostrar um menor poder de compra. Por quê? Os empregadores vão aumentar os seus preços acima do que os preços correntes no futuro. Então, à medida que a demanda por produtos aumente, os preços desses produtos vão aumentar também. E à medida que os preços dos produtos aumentem, isso significará uma queda do salário real num segundo momento. Então, essa queda do salário real num segundo momento significa que os trabalhadores trabalharam mais horas por um salário real igual ou menor do que eles trabalhavam antes. Então, não faz sentido eles trabalharem mais. Lembre-se, os trabalhadores sempre trabalham por um determinado salário real. Então, se os salários reais no segundo momento era igual aos salários reais no primeiro momento, então não fazia sentido os trabalhadores aumentarem a quantidade de horas trabalhadas, porque eles estão, de fato, né, recebendo o mesmo salário real. Tá claro? Então, isso é que o Friedman explica, então, que os trabalhadores, eles sofreriam uma espécie de ilusão monetária, né? Ou devido a uma defasagem entre aquilo que eles estão recebendo agora e aquilo que o salário que eles estão sendo contratados agora e o poder de compra desses salários no momento seguinte, os trabalhadores, na verdade, estão sofrendo uma ilusão monetária. Eles acham que eles estão recebendo mais, mas, na verdade, eles estão recebendo o mesmo salário real. Já do ponto de vista do empregador, veja a diferença. O empregador, ele oferece um salário real, um salário monetário mais alto, mas porque ele sabe, né, que os custos dele estão aumentando, portanto, ele está simplesmente reajustando o mesmo nível ao salário dele, mas eles vão cobrar no futuro um preço mais alto. Portanto, ele sabe que eles estão pagando, ao final, né, na hora que ele compara o preço que eu recebo pelo meu produto e o que eu gastei, eles estão pagando o mesmo salário real, né, porque os preços dele também estão sendo ajustados, então o custo real dele se manteve o mesmo, em termos de salários. Então, ao fim e ao cabo, a política monetária não tem efeito nenhum sobre o nível de emprego, porque logo, claro, no momento seguinte, os trabalhadores perdem a ilusão, eles vão ver que eles não deveriam ter trabalhado mais e voltam a trabalhar a mesma quantidade de horas. Então, a política monetária, para ter efeito sobre o nível de emprego, ela terá que ser inflacionária. Segundo Friedman, então, ele conclui, de fato, a queda simultânea dos salários ex post para os empregadores e o crescimento ex ante para os empregados é que permite o emprego crescer. Então, perceba, os salários ex post, né, a queda do salário ex post, quer dizer, os empregadores sabem que os preços vão aumentar, ou estão aumentando, antes dos trabalhadores, porque os empregadores aqui reajustam os preços, então eles sabem que os preços estão aumentando, então, para eles, embora eles estejam aumentando o salário nominal agora, eles sabem que eles estão pagando o salário real igual ou menor do que antes. Para os empregados, é o inverso. Como eles estão recebendo o salário nominal agora, mas não estão vendo ainda o preço subir, estão olhando para o preço agora, então eles estão achando que eles estão tendo aumento do salário real
mas não estão. Então, por isso que ele diz que o crescimento ex ante para os empregados. Parece que o salário real está crescendo, mas não está. Então, não tem efeito nenhum, no final de contas. Então, o nível de emprego fica, então, retorna para o seu nível natural, enquanto os preços sobem, né? Então, a política monetária não tem efeito nenhum sobre o nível de empregos, a não ser sobre o nível de preços, como esse gráfico mostra. Então, o que acontece? Se a política monetária, aqui está o nível de desemprego natural, se a política monetária, dado por isso aqui, por essa flechinha, se ela tenta jogar o nível de desemprego para um nível mais baixo, né, esse asterisco aqui, então o que ela vai provocar? Aqui está um nível de inflação baixa, zero, né? No desemprego natural seria a inflação zero. Ela empurra, aumenta a quantidade de moeda, empurra o nível de preço para mais alto e o nível de desemprego para mais baixo. Mas para manter esse nível de desemprego mais baixo, a política monetária tem que permanentemente empurrar o nível de preço para cima, ou gerar uma inflação permanente. Porque senão, quando chegar neste ponto aqui, os empregados perceberão que o seu salário real não mudou e eles vão voltar para o nível de desemprego natural C. Então, para manter o nível de desemprego abaixo do natural, a política monetária deveria gerar uma taxa de inflação permanente e crescente e contar com a ilusão monetária dos trabalhadores, né? Então, Friedman, então, resume como no caso das taxas de juros, a taxa de mercado pode ser mantida abaixo da taxa natural apenas por meio da inflação. E como no caso das taxas de juros, também apenas por meio da aceleração da inflação. Por outro lado, deixa a autoridade monetária escolher uma meta de taxa de desemprego acima da taxa natural e ela será levada a produzir uma deflação e uma deflação acelerada. Então, a política monetária não tem como controlar nem a taxa de juros real e nem a taxa de desemprego, né? Então, qual é o problema fundamental da política monetária para controlar essas variáveis reais? E é aqui que está o que eu estava dizendo para vocês antes, aqui que está segundo ele, existem fatores intervenientes, né, fora do alcance da política monetária e que só são percebidos por defasagens. Então, e que vão afetar o resultado final do processo. Então, a política monetária ela atua no curto prazo, enquanto outros fatores da própria economia vão afetar a economia no longo prazo e vão desfazer, por assim dizer, aquilo que era o objetivo da política monetária. Por isso que, para atingir fatores reais, a política monetária é incompetente, é incapaz de fazer. Mas observem que o Friedman, ele parte de hipóteses monetaristas para isso. Então, a oferta de moeda exógena, sendo exógena, ela afeta só o nível de preços, e assim por diante. Estamos numa economia de pleno emprego. Isso é fundamental relembrar. Ele não fala diretamente isso no texto, mas é esse o princípio dele. Então, o que a política monetária pode fazer? Então, ele diz, colocando a conclusão de modo diferente, a autoridade monetária controla quantidades nominais, diretamente a quantidade de suas obrigações, ou seja, a quantidade de moeda. Ela pode usar esse controle para fixar uma quantidade nominal, ou fixar a taxa de mudança numa quantidade nominal. Porém, a autoridade monetária não pode usar seu controle sobre quantidades nominais para fixar uma quantidade real. A taxa de juros real, a taxa de desemprego, o nível de renda real, ou seja, a política monetária só pode controlar a quantidades nominais, especificamente a quantidade de moeda, né, como a gente já tinha visto. Então, o que a política monetária, dado esse arcabouço, o que